Maravilha. Pastorzão, no podcast que o senhor teve com a gente foi muito especial porque o senhor deu uma aula sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e tirou muitas dúvidas de muitas pessoas, principalmente nesse conflito de debates entre calvinismo, arminiano, enfim, foi muito forte mesmo, e até hoje o pessoal está comentando, pedindo a volta do senhor. Mas é entendível que a partir do momento que a pessoa ela é salva, encontra Jesus, entrega a vida para Jesus, Jesus o aceita no seu reino, essa pessoa recebe já de imediato o Espírito Santo? É uma ótima pergunta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aquele texto onde ele fala sobre os dons, capítulo 12, em dado momento ele fala o seguinte, todos nós somos batizados no mesmo Espírito. E aí, na sequência, ele começa a fazer algumas perguntas que são retóricas. Ele fala assim, são todos apóstolos? A resposta retórica básica é não, né? Falam todos em línguas? E aí parece também que a resposta também tinha que ser não. Ou seja, parece que não há a construção de que o falar em línguas é a única evidência de alguém que é batizado com o Espírito Santo, ela é uma construção teológica e não exatamente textual. Ou seja, não há um texto na Bíblia que diga que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Isso é uma compreensão das pessoas. Então, eu acredito que a pessoa que se converte, Romanos capítulo 8, passa a ser filho de Deus e o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Então, na conversão, nós recebemos o Espírito Santo. Eu acredito assim, acho que a base de Romanos, por exemplo, é bem tranquilo defender isso aí. A partir do momento que a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. Isso seria o batismo no Espírito Santo, porque existem diversos batismos, né? Existe o batismo de arrependimento, existe o batismo em água, existe o batismo em Cristo, né? O batismo em Jesus, existe também a questão do batismo. Assim, no mínimo 5 batismos a Bíblia fala de forma específica. A partir do momento que a gente se converte a Jesus, já seria um batismo no Espírito Santo? Essa é a divergência entre os pentecostais e os tradicionais. Há diferença entre pentecostal e continuista, assim como a diferença entre tradicional e reformado. Embora eles sejam coisas parecidas, mas não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o continuismo é a ideia de que os dons do Espírito Santo continuam até agora, desde Atos 2, onde tem a chegada do Espírito Santo, até agora. Isso é o continuismo. O pentecostalismo é a corrente que entende que ela adere ao continuismo, mas ela também entende que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, por exemplo. Então isso é diferente de continuismo para pentecostalismo. Eu me entendo como continuista, porque eu acredito na atualidade dos dons. Agora, creio nos dons de línguas, de profecia, tudo revelação, vai. Deus revela, eu acredito. Agora, eu não consigo encontrar na Bíblia um texto que diga claramente que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em línguas, entendeu? Então, eu entendo que a pessoa pode receber dons do Espírito Santo, e isso é depois da conversão, e eu entendo que na conversão ela recebe o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo o texto de Coríntios 12 que eu citei agora, foram todos batizados no mesmo Espírito. Então, os irmãos que são reformados e os irmãos que são tradicionais, nem todo tradicional é reformado, porque se considera reformado aquele que subscreve basicamente o catecismo de Westminster. Então eles se apresentam como reformado. Nem todo tradicional é reformado. Existe a Igreja Batista, por exemplo, muitas delas elas são tradicionais, mas não são exatamente reformadas ou calvinistas e tal. Então tem uma diferença também. Então esses irmãos, tanto reformados quanto tradicionais, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece na experiência da conversão. Você é batizado no corpo de Cristo e você é batizado no Espírito Santo. E aí a evidência de falar em línguas não tem essa exigência para considerar uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Entendi. Então você é batizado no corpo de Cristo a partir do momento que se converte, que é o mesmo o batismo no Espírito Santo na visão dos reformados. Isso, certo? Exatamente. Eu acredito...
eu não mato nem morro por isso. Tá? Não mato nem morro por isso. O que eu posso dizer é que na Bíblia o continuismo faz mais sentido. O continuismo faz mais sentido. E o que eu posso falar sobre isso é que na Bíblia não tem essa condição de quem só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Então, eu sou levado a entender que o cristão é batizado com o Espírito Santo quando ele faz parte do corpo de Cristo, realmente, quando ele é realmente convertido, e que isso não tem exatamente a necessidade dele ter de falar em línguas. Então ele é batizado pelo Espírito Santo, a partir da sua conversão, ele faz parte do corpo de Cristo, ele é batizado no corpo de Cristo, ele recebe o Espírito Santo e ele está apto para receber dons, incluindo o de línguas, ou qualquer outro. Mas o batismo no corpo de Cristo, o que seria? Para regeneração ou só inclusão? O batismo no corpo de Cristo é fazer parte do povo de Deus. Lembra lá do texto de Efésios? Antes vocês não eram povo, agora vocês são povo. Vocês estavam desligados de Deus, agora vocês não estão. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais também, mas agora fomos regenerados. Então o batismo no corpo seria este ingresso da pessoa que está perdida no mundo e agora ela faz parte do povo de Deus. É a ideia. Lembra da outra vez que a gente conversou, eu falei sobre a estátua do Nabucodonosor e tal, é a ideia de quem saiu do mundo, do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E essa transferência de um reino, de um império para o reino de Deus, é o que a gente chama de batismo no corpo de Cristo. Ele agora faz parte do corpo de Cristo. Sai do império das trevas e vem para o reino do Filho. Perfeito, perfeito.